A gente sabe que o Pedro sofreu aquela lesão no braço, né, a fratura no antebraço, e ele vai ficar 3 dias imobilizado, né, totalmente imobilizado, e já está praticamente fora do jogo de volta contra o Racing. E aí o Bruno Henrique, ele deu uma declaração falando que ele não quer jogar mais como 9, ele não quer mais ser centroavante no Flamengo, e por isso o Felipe Luiz ele perdeu, né, uma opção de colocar o Bruno Henrique no lugar do Pedro. Aí eu pergunto para vocês rapidinho, o que fazer sem Pedro e sem Bruno Henrique? Como que ele pode armar esse ataque do Flamengo como centroavante ou um falso 9? Só acho que o Bruno Henrique está sendo muito intransigente nesse momento aqui. O Flamengo precisa dele de 9. Claro. Uma coisa é você falar assim, eu tenho o Pedro, então eu não quero mais jogar de 9 porque joga o Pedro. Nesse momento que o Pedro está nessa condição... Sabe, eu acho que o cara é meio... Tanto é que o mais comum é o jogador fazer o quê? Ele vai dar entrevista e falar, eu estou disponível onde o treinador quiser me colocar. Claro. Quem manda é se arrepender. Eu acho que ele foi bastante... Infeliz para dizer o mínimo, né, Facincani? E conhecendo o Felipe Luiz, até mesmo com... A gente já teve um caso ali do Felipe Luiz com o Pedro. Eu acho que o Bruno Henrique pode até perder espaço no time por conta dessa declaração. Já perdeu, né? Já é reserva. Vai perder mais exatamente. ainda. Depois de tudo que o Flamengo fez por ele, o Flamengo ajudou ele muito nesse processo todo aí aí você pega e dá uma dessa com o clube que te ajuda. Faça meu favor. O Pedro, né, a gente sabe que vai ficar afastado aí um tempo, e eu queria perguntar para um especialista no assunto sobre como que ele poderia jogar com o braço imobilizado, né, ou ainda fraturado. Então eu estou aqui com o doutor Joaquim Grava, um grande profissional aí, que leva o nome do CT do Corinthians, do CT Joaquim Grava. Queria dar boa tarde e agradecer ao doutor pela participação. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Obrigado pelo convite de falar com vocês. E complementando, eu estou com saudade e emocionado de ver o meu grande amigo Rafael, amigão de muitos anos. É isso. O prazer é nosso, doutor. Saudade é enorme. Vou vir te visitar aí. Tá bom, tô esperando. Pode esperar que eu venho. Você sabe que eu venho. Agora, doutor, eu queria saber sobre a lesão do Pedro, né? Você já deve ter pegado casos assim na sua carreira no futebol. Como que ele pode jogar? Se vai ter uma tala? Como que funciona essa mobilização do braço e como que ele poderia jogar, entrar em campo com isso? Olha, depende muito da fratura, né? Se ela foi completa, se ela foi incompleta, se tem desvio, a localização. Já tive casos assim, sim. O Viola, antes do jogo contra o Grêmio, na disputa da Copa do Brasil, em 95, ele jogou com uma fratura, sofreu uma fratura no sábado, e eu imobilizei, e ele jogou na quarta-feira na decisão do título. Agora, depende muito de que tipo de imobilização. Porque dependendo da imobilização, o juiz não deixa ser utilizado. É isso. O Loebelin quer falar? Doutor, pode falar, Loebelin. Tem uma pergunta? Grava a saudade do amigo. Um grande abraço pra você. Tá bem. Eu quero saber se teu filho tá mandando os abraços que eu te mando. Porque ele vai lá na Catedral Anglicana e eu falo toda hora, manda um abraço pro teu pai, dá um abraço pro teu pai. Deixa eu te perguntar uma coisa em cima do que você falou agora. No nosso tempo, né, no tempo que você estava no Corinthians e eu arbitrava, a gente tinha aquela coisa de antes do jogo, o médico informava o árbitro o tipo de acessório que o jogador ia usar, o material que era, etc. e tal. Hoje ainda, com o seu filho, tá nesse processo, né? Ainda hoje é assim também, antes do jogo? Não. Hoje não tenho conhecimento e não é assim, não. O árbitro não pergunta nada, muito pelo contrário. Na sua época, um jogador que estava machucado, você perguntava para os médicos, os outros árbitros perguntavam para os médicos se ele tinha condições ou não de continuar. Hoje, realmente, não tem nada disso, não converso com os médicos. É lamentável, porque muitas vezes, nós já vimos, inclusive, Jorge, o atleta tem um trauma na cabeça e aí o médico pede para ele não continuar, ele volta para o campo, continua e o árbitro não faz nada.
É isso aí, doutor. O Alex Miller agora tem uma pergunta. Doutor Joaquim Grava, um abraço pro senhor aí, saudade também. Quando você fala que tem coisas que podem ser colocadas para o jogador atuar em campo, coisas que não podem ser colocadas, que tipo de material é possível para imobilizar o braço de um jogador ou o antebraço de um jogador e que é um material permitido para um jogo de futebol? Você tem os braces, né? Que é um material que não tem nada que possa machucar o atleta do outro clube. Agora, eu não sei o tipo de fratura para você usar esse tipo de brace. Brace nada mais é do que um imobilizador que não é gesso, né? Porque o gesso não será permitido. É um tipo de imobilizador que nós temos hoje. Nós temos de punho, nós temos de cotovelo, nós temos de joelho, temos de tornozelo. Isso aí é permitido. Facinca tem pergunta? Tenho. Doutor, um abração para você. Saudade também de grandes tempos de Corinthians, né? Abraço. Onde eu fui muito bem tratado, inclusive. Doutor, eu lembro uma vez que o senhor deu uma palestra e eu estava participando. Era molequinho, isso tem coisa aí de 25, 30 anos, né? Já quase. Em que você explicou que, às vezes, uma fratura ela é muito mais fácil de você lidar no dia a dia, até para você jogar, mesmo com uma semana depois do que aconteceu, do que uma luxação. Muitas pessoas confundem, o cara luxou, a luxação não é igual a uma fratura. Explica essa diferença pra gente, por que uma luxação ela é pior que uma fratura? Muitas vezes a luxação é pior que a fratura, sim, Franciscani. Sabe por quê? Porque a luxação, que muitas pessoas confundem com contusão, a luxação nada mais é que a perda da congruência articular. Isso aí desloca, né? Como a gente fala, o leigo fala. O ombro deslocou e o cotovelo deslocou. Então, muitas vezes, a recuperação é pior que uma fratura. É isso aí. Mais alguém quer falar, Lelê? Eu não vou fazer pergunta, não, porque eu não quero colocar ele numa situação ruim, né? E numa sinuca de bico aqui. Mas eu só quero declarar que o doutor faz muita falta lá no CT Joaquim Grava, que inclusive desde que ele saiu tá uma bagunça. Estamos passando pelo quarto chefe de departamento médico, né, nessa última gestão aí do Augusto, e enfim, muitas coisas obscuras acontecendo. Aliás, Lelê, não sei se você vai perguntar, mas seria legal o depoimento do Grava, que não só tem um nome no centro de treinamento, lá no Parque Ecológico do Tietê, mas o depoimento de um cara que conhece o Corinthians como poucos, né? 30 anos atrás eu era repórter do Corinthians, como o Facincani foi também há pouco menos de tempo, mas enfim, e o Grava já estava lá, já conhecia o Corinthians de perto, e ele vendo tudo isso, eu imagino que ele, mesmo de fora, deva participar, até com uma certa tristeza, vendo pessoas tão conhecidas do mundo da política do Corinthians afundando o clube, né? Sim. Queria saber qual que é a opinião dele de ver toda essa confusão do Corinthians ao longo dos tempos, sendo envolvido em casos de polícia cada semana. O que você acha de tudo isso, hein, Grava? É lamentável, né? A situação que o Corinthians ficou, devendo muito toda hora nas páginas policiais, e realmente o Corinthians precisa mudar a sua postura, pensar como Vicente Mateus naquela época, você trabalhar só com o futebol. O que quer dizer isso? O Corinthians não pode continuar gastando com basquete, com futsal, com vôlei. Não pode. O Corinthians tem que ficar só com o futebol, como nós já tivemos uma época assim, onde o Corinthians pagou todas as suas dívidas, economizando na área do clube. Só assim o Corinthians pode começar a pensar em melhorar. Agora, em relação ao departamento médico, o que está acontecendo no departamento médico é político, né? Não é por competência de um médico. Você vê, o André Jorge, o grande desejo dele era ser médico do Corinthians.
foi inclusive meu estagiário na década de 90. Ele se candidatou a conselheiro, Alex, depois que ganhou no conselho a chapa dele, ele pediu demissão para ser médico do Corinthians. Foi uma indicação totalmente política. E ele reclamou agora que o Galotti entrou por questões políticas. Muito pelo contrário. O Galotti já tem trabalhado no futebol, ao contrário do André Jorge, e o Galotti já tem experiência que ele trabalhou comigo no Corinthians. Agora, a escolha do André Jorge, que eu achei que foi uma escolha que não deveria ser feita em departamento médico. Por quê? Porque o departamento médico ele tem que ser de altíssima confiança do clube. Inclusive porque o departamento médico ajuda muito na área econômica. Você tem que recuperar rápido, indicar cirurgias que são necessárias. Muitas vezes as cirurgias não são necessárias. E o que me estranha é que eu fiquei 30 anos, Alex, no Corinthians. Só tivemos um caso, na época, o caso do Giba, acho que você lembra, que foi um problema do departamento médico. Aí eu voltei como consultor, fiquei 8 anos como consultor, Ô, doutor. 10 anos como consultor, e nós não tivemos problema nenhum. Ô, doutor, ó, eu queria Faz muita falta. eu queria agradecer sua participação. A gente está com o tempo estourado aqui, doutor. Eu até queria convidar você para uma nova conversa para falar desses assuntos todos de Corinthians, porque vai render bastante. Eu queria agradecer sua participação por hoje e já fica aberto o convite para uma próxima, tá bom, doutor? Obrigado, viu, pela participação. Eu que agradeço. Rafael, estou te esperando. Pode esperar que eu estou lá essa semana.